Continuamos a namorar e ele era impecável. E em seguida foi chorar e falar com a minha mãe. Disse que eu sou uma p***. Quando queria terminar com ele, ele pegava os meus comprimidos e mentia que tinha tomado e que ia se matar. Depois eu soube que ele tinha consumido cocaína no banheiro, destruía coisas na casa que era dos meus pais. Ele tinha dado algo ao meu amigo que tinha uma droga forte lá dentro e ele não sabia. Começou a mentir para todos que eu traía ele. Ai, mas eu vou me matar. O que eu posso fazer? Bom dia, Silvana. Mando minha história para tentar de alguma forma ajudar outras mulheres que foram agredidas física e psicologicamente, assim como eu. Tudo começou quando eu tinha 20 anos de idade, fui estudar Direito em Portugal. Estava no 3º ano do curso e tinha acabado de terminar uma relação de 1 ano. Eu andava muito fragilizada porque a relação não tinha me feito nada bem e descobri 1 ano antes que tinha fibromialgia quando me mudei. Longe da família e amigos, tanto que comecei a ter ataques de pânico por causa dessa relação. Um mês depois do término, estava no meu Instagram e um moço que me perguntava sobre coisas que têm a ver com espiritualidade entrou em contato comigo novamente e disse que a mãe dele tinha sofrido um AVC no país dele, de onde eu venho também, e que ninguém, nem os 6 primos, foram dar consolo e apoio. Eu tinha postado um bolo e foi isso que ele usou para iniciar a conversa. Nunca tínhamos falado nada sobre as nossas vidas pessoais e eu não o conhecia pessoalmente. Na conversa, eu disse que poderia levar uns pedaços de bolo para ele, pois senti pena quanto ao assunto da mãe. Nos conhecemos e nos demos tão bem que começamos a namorar em apenas 2 dias. Quando meu ex soube, ligou para mim e começou a dizer que conhecia o Túlio e que ele era uma pessoa agressiva, que consumia drogas pesadas e que era para eu me afastar dele. Eu decidi terminar as coisas, mas depois comecei a sentir uma culpa porque estava julgando ele de acordo com as opiniões alheias e decidi voltar no dia seguinte. Continuamos a namorar e ele era impecável. Cozinhava, era parceiro, me fazia sentir muito bem. Comecei a perceber que ele não era quem eu pensava quando a minha mãe veio visitar e fomos para uma casa de praia que a minha família tem. E ele foi também. Um dia fomos à praia e a prima dele disse: "Vou ali ver um moço muito bonito." E aí eu falei: "Aquele com cabelo comprido?" Pronto, o Túlio começou a gritar, a dizer que eu fico a admirar homens e que não tenho respeito por ele, apertando muito meu braço. E em seguida foi chorar e falar com a minha mãe. Disse que eu sou uma puta e que tenho relações com o meu melhor amigo. Confesso que eu sempre tive sentimentos por ele, mas tentava me enganar que não tinha. No entanto, nunca traí ele com o meu melhor amigo. A minha mãe me avisava que eu ia ter muitos problemas com ele, pois ela já tinha passado por isso e sofrido abusos com o meu pai e quase morrido, e conhecia o tipo de homem. No entanto, eu não dei atenção. Um tempo depois, descobri que ele ficava a ouvir atrás da porta, com a desculpa de que estava preocupado que ela estivesse brava comigo. O tempo foi passando e ele foi ficando cada vez mais agressivo verbalmente. Deixou de ir para a faculdade com a desculpa de que tinha que ficar em casa para me controlar, pois eu era uma puta e não me deixava falar em nenhum homem. Tentou me afastar da minha prima, que cresceu comigo e veio morar no mesmo país que eu. Tinha a senha de todas as minhas redes sociais, me proibiu de falar com o meu melhor amigo e tentou me afastar da minha melhor amiga. Quando queria terminar com ele, ele pegava os meus comprimidos que eu uso para fibromialgia e mentia que tinha tomado e que ia se matar. Deitava no sofá dizendo que só estava à espera da morte. E claro que eu ficava mal e acreditava. Os meus remédios eram muito caros e ele gastava assim, deixava-me muito mal. Ele sempre me humilhava em público depois de consumir algo, mas eu não sabia que ele consumia, apenas soube depois do término. Um dia fomos a um bar e estava lá um moço com quem eu já tinha ficado, mas muitos anos antes, e eu apenas comentei com ele que o moço estava lá. Ele começou a apertar meu braço e disse que eu era uma puta e que queria ficar de novo com o moço. Eu pedi para irmos para fora, pois não queria ser envergonhada.
e ele me puxou para fora e começou a gritar comigo, me apertando muito, e eu gritando para ele me largar. As pessoas lá na esplanada estavam todas a olhar para nós, e os dois moços vieram perguntar o que estava acontecendo e se eu estava bem, e disseram para ele me soltar. Nisso, ele disse que eles não eram ninguém para dizer o que ele poderia ou não fazer com a namorada dele, e começaram a brigar. Depois da luta, fomos para casa junto e ele insistia em dirigir o meu carro, mesmo estando bêbado, tomando posse dele. No outro dia, fomos para a casa de um amigo dele para um convívio. Estávamos em uma conversa e um moço disse que os homens deveriam levar suas namoradas para sítios bonitos e dar rosas. Então comentei. Nesse momento, o Túlio começou a ficar nervoso, querendo lutar com o cara, dizendo que ele não era ninguém para dizer o que ele deveria fazer com a namorada dele e que eu era uma puta e queria dinheiro. Os amigos dele tiveram que trancar ele no quarto para ele se acalmar. Depois dos momentos de raiva, ele começa sempre a chorar e pedir para eu não abandoná-lo. Depois eu soube que ele tinha consumido cocaína no banheiro antes de tudo aquilo. Ele dizia que odiava quando eu estava com autoestima elevada, que ele que era uma pessoa espiritualizada, que ele era um mensageiro de Deus na terra e eu uma pecadora do diabo. Eu sou médium e vi na cara dele, por um segundo, uma imagem como se fosse uma máscara com chifres feita de algo que parecia um tronco de árvore. Algo muito assustador. Mas como isso aconteceu antes de eu ver como ele era, não liguei. Nesse tempo que estávamos juntos, ele também abusava de mim na cama, quando eu tomava o remédio para as fortes dores da fibromialgia e remédio para dormir devido à doença. Ele contava e ria na minha cara. Eu só soube que era abuso muito tempo depois do término. A chantagem emocional que ele usava dizendo que ia se matar começou a deixar de funcionar, pois eu dizia: se te queres matar, força, mas eu já não quero estar contigo mesmo. A partir daí começou a fazer ameaças de contar um segredo da minha mãe que ele sabia para o meu padrasto, destruindo a minha família. Com medo, eu acabava cedendo. Uns tempos depois, as ameaças deixaram de surtir efeito e foi aí que começou a agredir-me fisicamente, com a desculpa de que ele estava a apertar meus braços, pernas e pescoço para eu ficar quieta. Destruía coisas na casa que era dos meus pais e até já chegou a partir uma parede. Ele fazia coisas como, por exemplo, chamar na minha casa o meu melhor amigo, aquele que eu tinha me afastado por causa dele, dizendo que nós teríamos que voltar a ser amigos, pois ele não queria ser a razão pela qual a nossa amizade acabou. Nesse dia, fiquei muito surpresa quando vi o Túlio pegando o meu carro sem a minha permissão, como sempre, e foi buscar meu amigo. Quando comecei a falar com ele, o Túlio começou a gritar muito e insinuar-me a dizer que eu queria ficar com meu amigo. Dava murros e batia a cabeça na parede com muita força. Trancou-me na sala e puxou meu amigo para fora da casa e começou a dar voltas em alta velocidade no estacionamento com o carro do meu padrasto. Sorte que a minha prima tinha vindo dormir na minha casa e destrancou a porta da sala para me soltar. Ele tinha dado algo ao meu amigo que tinha uma droga forte lá dentro e ele não sabia. Por isso não conseguia se defender nem reagir. Estava como se fosse um zumbi. Ele tinha vindo morar comigo por uns tempos para eu não ficar sozinha nos tempos de pandemia e não pagava nada. Eu pagava toda a comida e a saída com a minha mesada, que já era muito pouco. A dele desapareceu em menos de uma semana. Hoje sei que ele usava esse dinheiro para comprar coca, mas eu não reparava. Vendeu um iPhone que eu tinha dizendo que era um investimento e que me daria 20% do valor todos os meses e nunca viu dinheiro. Ele disse que a pessoa que faz os investimentos tinha burlado ele. Sofri muito nas mãos dele, piorando consideravelmente a minha doença. As minhas notas na faculdade fez com que eu tivesse que largar o emprego que tinha conseguido numa boa empresa, pois estava muito mal psicologicamente e com a autoestima muito arrasada. Sorte que consegui concluir o curso. O término aconteceu pois estávamos discutindo muito e ele me agrediu durante vários dias. E no último dia um vizinho chamou a polícia. Ele tinha saído com o meu carro e o meu telefone e quando a polícia chegou, ele já não estava. Sorte que utilizando o computador eu consegui chamar a minha prima e a irmã dela para irem comigo na delegacia,
pois a polícia tinha que me levar para prestar depoimento, pois é obrigado. Nesse dia, não abri uma acusação na polícia, não abri BO, mesmo eles insistindo. Eu informei a ele que estava na delegacia da polícia e o pai dele convenceu ele a ir deixar na minha casa o carro, a chave da casa e o meu celular. Mandei uma mensagem para ele dizendo que não guardaria rancor, que não desejava mal, mas que nunca mais eu poderia vê-lo. Cheguei na casa da minha prima às 5 da manhã porque estava na delegacia a noite toda. Nessa mesma hora, recebi uma chamada da minha mãe gritando e dizendo que ele mandou um monte de mensagem para o meu padrasto, dizendo que minha mãe traía ele e que esteve com o moço nas férias às escondidas. De fato, ela escondeu que esse senhor tinha estado conosco, mas nunca vi ela fazendo nada com ele. Era um amigo dela. Além disso, começou a mentir para todos que eu traía ele. Vinha para minha casa, bater na porta e ficava horas tentando ouvir o que se passava dentro da minha casa. O meu padrasto começou a ameaçar de divórcio, ligar para mim e dizer que eu sabia de tudo. Já passou mais de um ano e ele ainda agride a minha mãe psicologicamente quase todos os dias com isso, mesmo à frente da minha irmã, que tinha 16 anos na época e está sempre a controlar onde ela vai e a insultá-la sem motivos. O pior é que ela depende dele financeiramente, pois deixou de trabalhar por conta das dores de fibrose nas costas e hérnia de disco. E quem sofreu mais com toda essa história foi a minha irmã, que ficou muito mal comigo, achando que a culpa era minha. Ligou para mim, gritando e dizendo que destruía a família, mas depois de um tempo percebeu melhor o que eu estava passando. A minha mãe tem muitos traços narcisistas e nunca assume a parte dela no erro que fez, em nada, e diz que a culpa é do Túlio. Nesse tempo, fiquei mais de uma semana sem comer, ficando ainda mais magra do que já estava, ficando com apenas 42 quilos. No entanto, depois de tudo isso, voltei a ter contato com meu melhor amigo, que já conheço há 8 anos, e contei tudo o que tinha acontecido. Ele foi um grande apoio para mim. No início, quando ele me tocava, eu tinha muitos reflexos por causa das agressões e começava a tremer. Depois de 5 meses estando com ele, casualmente, começamos a namorar. Começamos uma vida nova, mudamos de país e começamos a trabalhar na mesma empresa. Me tornei independente dos meus pais, atualmente tenho 23 anos. Voltei a fazer as leituras de tarô e a trabalhar com reiki. Luto cada dia para superar tudo isso, quero ter por perto pessoas que me fazem bem. Tive a informação recentemente de que o Túlio começou outro namoro e tenho medo pela moça. Ele tem 24 anos e ela 18. Escolheu alguém vulnerável e ainda novinha para ser sua nova vítima. Soube que ele já começou a criar problemas entre ela e as suas melhores amigas e a tomar posse do negócio dela. Não desejo isso para ninguém, pois sinto que desperdicei 2 anos da minha vida. Já pedi para ninguém me contar mais nada sobre ele para que eu possa me curar. Bom, mais uma história aqui de alguém que logo no começo poderia ter caído fora, mas insistiu. Eu sempre me pergunto como uma pessoa consegue ser agredida, pessoa gritar, fazer você passar vergonha em público e você continuar com a pessoa. Tem que ser muito carente para isso. Eu acho que é por conta da idade também, né? Quando a gente é nova, a gente não tem essa experiência, mas eu vejo isso aqui acontecendo com mulheres adultas. Adultas, eu quero dizer, mulheres maduras, que têm uma experiência de vida. Mulheres que ficaram, 20 anos casadas, depois se separaram com 40, 45 anos e que aceitam esse tipo de coisa por conta da carência. Ela falou aqui no começo que ela veio trazer a história dela como um alerta. É muito difícil quando alguém te alerta de alguma coisa, que aquilo não tenha um quê de verdade. Então, se alguém fala pra você, cuidado que fulano é assim, você não precisa terminar com a pessoa e acreditar 100% no que o outro tá falando, mas já fica com o pé atrás, dá uma freada e começa a observar, mas não. As mulheres entram de cabeça nos relacionamentos e não deixam uma margem de segurança. É preciso deixar uma margem de segurança. Pera lá, eu vou entrar nesse relacionamento, não parece ser o que eu busco, mas eu tenho a minha margem de segurança. Se ultrapassar daqui, eu caio fora e tá tudo bem. Ai, mas eu vou me matar. O que eu posso fazer? Gente, vocês caem nesse papinho de eu sou responsável pela vida da outra pessoa?
Se a pessoa fala que vai se matar, você é obrigada a fazer coisas que você não quer porque ela quer tirar a vida dela. Gente, não se sintam culpadas ou responsáveis por outras pessoas. Todo mundo é adulto para saber o que quer fazer da própria vida. Eu já tive pessoas falando para mim, é porque eu vou me matar. Eu falei, sinto muito. A vida é sua. Se você quer jogar fora desse jeito e depois levar todo esse sofrimento para o mundo espiritual, isso é problema seu. Eu não posso fazer nada. A gente fala, é um desperdício. Eu não faria, mas se você quer fazer, o que eu posso fazer? Então, existem muitas pessoas que fazem isso. Joga a responsabilidade para cima do outro. O outro pega aquela responsabilidade e começa a mudar a sua vida em benefício de outra pessoa. E a outra pessoa está, na verdade, só te manipulando. Eu não vejo ninguém que quer realmente tirar a própria vida, que vai ficar avisando, mandando recado. As pessoas, quando elas estão naquele limite entre continuar vivo e tirar a própria vida, elas vão lá e fazem, elas não ficam mandando mensagem e ameaçando. E olha, vamos ser bem sinceros aqui, porque vocês sabem que eu sou sincera, eu não mando recado. Se a pessoa ameaçar e cumprir, não sinta culpa, você não poderia fazer nada, ela ia fazer isso de qualquer jeito. Não interessa o que você fizesse. Então, não sinta culpa, ok? A melhor coisa que ela fez foi se mudar de país, foi sair de perto da família, foi trilhar a vida dela. Porque é muito ruim quando as pessoas ficam te acusando de ter culpa pelas escolhas delas, né? Que nem ali. E ele foi lá e contou pro padrasto que a minha mãe estava traindo. O padrasto, ao invés de ir lá e conversar com a mulher e ver se era verdade, usou isso para agredi-la. Ou seja, não é tão diferente do outro lá também. É o que eu falei, quando alguém vem te contar alguma coisa, dá um passinho para trás e investiga. Vai analisar o que está acontecendo. Não, mas o padrasto já era assim também. Bom, essa era a história real de hoje. Eu espero que vocês deixem aqui os comentários de vocês. Eu espero que vocês compartilhem essas histórias aqui no canal e se inscrevam no canal também. E se você ainda não faz parte do Metamorfose, o link está aqui no primeiro comentário. Vem ser minha aluna e mudar a sua vida, mudar a sua realidade. Passe por esse processo de metamorfose para você se ver livre, igual uma borboleta, podendo voar para onde quiser e conquistando a vida dos seus sonhos.